O Iluminismo, também conhecido como Ilustração ou Esclarecimento, foi um movimento filosófico e intelectual que atingiu seu auge na Europa do século XVIII. De acordo com o Iluminismo, no período medieval, a humanidade se deixou levar pela ignorância e pelos dogmas bíblicos. Mas os seres humanos, guiados pela razão, seriam capazes de compreender e explicar racionalmente os acontecimentos políticos, econômicos e sociais, e também as manifestações da natureza. Por isso, este século, o século XVIII, tornou-se conhecido como o século das luzes, em contraposição à Idade Média, chamada, na época dos renascentistas, de Idade das Trevas. Os iluministas eram grandes defensores da liberdade, igualdade e fraternidade. Os pensadores iluministas, eles combatiam a tirania dos reis e eles pregavam a igualdade de todos perante a lei. Para eles, todas as pessoas tinham o mesmo valor diante da lei. Eles rejeitavam a ideia da tradição e dos dogmas religiosos. Eles pregavam que a sociedade ela deveria ser guiada pela razão, porque, segundo eles, só a razão ia permitir que o ser humano superasse o atraso e conquistasse o progresso e atingisse, assim, a felicidade. Os principais pensadores racionalistas do movimento iluminista foi Descartes, John Locke, Isaac Newton, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e o Adam Smith. O John Locke, ele é considerado o pai do iluminismo, porque vão ser os ensaios, as obras que ele vai escrever, que vão inspirar outros iluministas. A principal ideia da obra dele é a teoria do contrato social, que é a ideia de que governantes e governados eles possuem uma relação contratual, ou seja, existem deveres e direitos entre quem governa e quem é governado. Na época em que ele escreveu isso, os governantes eram os reis e os governados eram os súditos. Hoje, os governantes seriam os políticos e os governados seriam a população. O Charles de Montesquieu, ele é um dos mais importantes pensadores do iluminismo. Ele era um jurista francês e ele escrevia sobre os problemas que a sociedade da época vivia. Mas ele não escrevia só sobre os problemas, ele escrevia soluções para os problemas que a sociedade vivia. A principal teoria e ideia do Montesquieu é a divisão do governo em 3 poderes. E essa divisão nós ainda temos ainda hoje. Os poderes são divididos em 3: o executivo, o legislativo e o judiciário. Aquele que executa as leis, o que faz as leis e o que julga as leis. O Montesquieu defendia a separação de poderes, segundo a qual os poderes, o legislativo, executivo e judiciário, eles deveriam ser exercidos por órgãos políticos diferentes e independentes. De acordo com Montesquieu, o legislativo deveria ser exercido pela Assembleia de Deputados, eleitos pelo povo, o executivo pelo rei, pelos ministros, e o judicial por tribunais da justiça. O Voltaire defendia a justiça social, a tolerância e a liberdade. Ele criticava a política, a igreja e a moral e os costumes da época. Ele vai dedicar a sua vida a lutar contra a ignorância. E ele vai, nas suas ideias, defender a ideia de que o homem é livre.
ele vai defender a liberdade de pensamento e de religião. Ele vai dizer que o homem é livre para fazer suas próprias escolhas. É uma frase bem famosa do Voltaire, é aquela que ele fala: eu posso até não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. O Jean-Jacques Rousseau é considerado um dos principais filósofos do Iluminismo. Na sua obra, O Contrato Social, ele vai defender a soberania do povo. Ele vai dizer que o povo ele é soberano acima de tudo, acima dos governantes. Ele vai dizer que se o governo que foi escolhido pelo povo não está representando o povo de forma correta, então o povo tem o direito de substituir esse governo. As ideias de Rousseau vão servir de base para a Revolução Francesa. Vão virar o lema: liberdade, igualdade e fraternidade. De acordo com a teoria da soberania popular do Rousseau, o poder ele pertence ao povo. E o povo detém esse poder através do voto para escolher seus representantes. Esse poder viria através do voto universal e da igualdade de todos os homens perante a lei. A importância do movimento iluminista. O iluminismo ele vai influenciar uma série de movimentos na Europa ao longo dos séculos XVIII e XIX. Ele vai abalar as estruturas do antigo regime, que é o regime absolutista monárquico. Vai ser responsável por derrubar monarquias, por derrubar reis, alguns desses movimentos. As ideias iluministas vão alcançar os Estados Unidos e vão ser responsáveis pela independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, que vai destituir a monarquia francesa, proclamando a República na França. A base de pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais, no que diz respeito à organização política, econômica e social, vem do iluminismo, principalmente a nossa ideia sobre a organização política. Os três poderes defendidos pelos teóricos do iluminismo são os três poderes que nós ainda temos hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário.